Todo dia é Dia das Mães. Obrigada por você existir na minha vida, viu? Você também. Te amo muito. Eu lembro muito da minha infância, minha mãe fazia pão de queijo com essa receita, numa época a gente passava muita dificuldade financeira, você lembra disso? E aí ela vendia para as mulheres ricas da cidade. E eu me lembro também, uma coisa que assim, para mim é marcante, né? O apoio, né, assim, que você dava, tudo que a gente ia fazer de apresentação, de escola, na época eu fiz aeróbica, lembra que a gente competia de aeróbica, tudo minha mãe estava lá junto, gritando, torcendo. Ela pegou essa causa com muita responsabilidade. A minha mãe, para mim, é uma inspiração, é referência de uma mulher corajosa que passou por várias situações difíceis financeiramente, difíceis com meu pai, que tem uma história também de amor e ódio pelo pai dele, por ter matado a própria mãe. Então é para mim toda essa referência de mulher, de coragem, de potência, e que me ajudou a fazer escolhas. Você é um exemplo de mulher. Quando você fala, Quando começou, a vovó fazia muita quitanda. Principalmente era o pão de queijo. A avó Virgilina. Mas a avó Virgilina fazia pouco pão de queijo, ela fazia mais, era o biscoito. E fazia aquele pão de queijo escaldado. A diferença dessa receita é que ela não leva óleo, então é uma receita que a gente fala que não leva óleo, ela põe manteiga. Então assim, essa coisa das tortas, do pão de queijo, na minha memória tem muito a ver assim, com sustentar a gente, tem muito a ver com tradição de família, né? Assim, que foi passando da minha bisavó para minha avó. E quando veio para Uberlândia, ela começou estava fazendo história. Ou você ainda não estava fazendo história, Cláudia? Não, quando eu vim, aí eu fui no cursinho e entrei na faculdade. E aí ela começou já a trabalhar com a questão da mulher. E outra coisa que ela fazia muito, ela, Cláudia, não tinha dinheiro, ela ia para dançar lá no Tribuna. Ganhou prêmio lá no concurso de dança. E ela ia de bicicleta. No Roosevelt e no centro também. E assim, o pouquinho que ela ganhava, ela também fazia... Não tinha trabalho para fora. Trabalho da datilografia, né? Naquela época, datilografia. Literalmente. E aí... Eu sei que ela era muito dedicada. Eu só lavava a mão aqui, a gente enrolava. E também ela escrevia numa revista lá na universidade. É o Espaço Feminino do NEG. Isso, do NEG. Mas em São Paulo eu tive influência também, porque minha mãe estudava muito os textos e tudo, eu pegava os textos dela, tudo para ler, os textos do mestrado. Que nem eu fiz também quando você fez a sua defesa, né, de mestrado lá em São Paulo mesmo. Essa sensibilidade com essas temáticas com relação às mulheres, em São Paulo inclusive, né, a gente tinha, você lembra daquelas amigas que eu tinha, mãe, que a gente era bem assim, feminista? A Thaís, a Mônica. Há pouco tempo você falou com elas. Falei, a Thaís esses dias curtiu uma mensagem minha, a Thaís Herende, lá da Globo. E eu me lembro também, uma coisa que assim, pra mim é marcante na infância, o apoio, né, assim, que você dava, tudo que a gente ia fazer de apresentação, de escola, numa época eu fiz aeróbica, lembra que a gente competia de aeróbica, tudo minha mãe estava lá junto, gritando, torcendo. Eu me lembro direitinho quando a gente estava fazendo a mudança, a Luciana, que era mais nova, ela ficava parando
a chuva. E nessa época estava muito difícil, porque o Claro estava muito difícil e eu tive um problema de rim sério, né? Tive que ir para o Isso hospital. eu lembro também, os vizinhos acudindo. Ele não queria me levar para o hospital, mas foi tudo meu bem. Pai era muito acabou. difícil, né? Porque mesmo doente e tudo, minha mãe passando mal, ele não fazia nada, assim, não levava para o hospital, não fazia nada. Ele teve uma vida muito difícil também, né? Aí depois foram pro José, vocês foram pro José Inácio, nós morávamos ali na Coronel Antônio Alves, mas perto da Rondon. Isso. Né? E vocês iam a pé, era um tempo assim difícil pra gente, né? A gente eu tinha separado do seu pai. Eu acho que tudo isso, essas histórias que a gente está contando, propiciou que a Cláudia tivesse a sensibilidade para poder estar fazendo esse trabalho que você faz hoje e que já faz há muito tempo. Teve um princípio de alguma coisa nesse sentido. E tanto é que a Cláudia dedica o tempo dela todo para essa questão. Ela vive isso, ela vive o tempo todo nessa questão da violência das mulheres. E eu mesma também tive alguma coisa nesse sentido, que meu marido bebia muito, e tem algumas outras coisas também, que nós mudamos para Anápolis, nós moramos em Anápolis, e lá ele quis que eu ficasse dentro do quarto para as outras pessoas que estavam, minhas irmãs lá, os filhos, tudo mais, para não ver o que ele estava fazendo. Ele me pegou aqui, ele nunca me bateu mesmo assim, mas isso para mim é bater. Ele me colocou na cama, a mão dele ficou todinha aqui, eu fiquei todinha roxa aqui. E eu saí do quarto, que eu falei que eu ia sair do quarto, fui lá embaixo, não tinha telefone, eu fui lá e liguei para o meu pai. Falei, pai, ó, tá acontecendo para mim é uma tragédia. Minhas irmãs estavam lá, mas ele não queria que eles vissem o que estava acontecendo comigo. E aí, meu pai chegou cedinho. Isso era à noite, ele chegou de madrugada. E ele falou assim, a primeira coisa que eu quero fazer é conversar com seu marido. E aí eu acordei ele foi lá para a sala. Ele falou, olha, se você quiser fazer alguma coisa com a minha filha, leva ela para a casa da mãe dela. Eu não aceito. Então tudo isso deu para ter esse envolvimento, para ter assim, vontade de cuidar das pessoas. Em relação à tese dela, do mestrado e do doutorado, foram muito nesse sentido já, né? Ela já trabalhava com o pessoal lá no SOS, e então ela pegou essa causa com muita responsabilidade. Meus filhos me ajudaram muito também, muito. Não foi fácil, né, mãe? Não foi. A minha mãe, para mim, é uma inspiração, é referência de uma mulher corajosa, que passou por várias situações difíceis financeiramente, difíceis com meu pai, que tem uma história também de amor e ódio pelo pai dele, por ter matado a própria mãe. A minha mãe é inspiração profissional,
mas é também alguém que foi vulnerabilizada no processo, que foi fragilizada e que transformou isso em potência. Em potência, foi estudar depois de separada, se formou, foi fazer mestrado, foi estudar para criar os 4 filhos, sustentou a gente fazendo pão de queijo, com a receita de família desse pão de queijo que não leva óleo. Então é para mim toda essa referência de mulher, de coragem, de potência, e que me ajudou a fazer escolhas por defender as mulheres, pela segurança das mulheres, por estar nesse ativismo, estudar sobre esse tema, tentar compreender essa complexidade que envolve viver violência com alguém muito próximo. E a minha mãe é uma pessoa muito persistente. Amo muito. Eu também te amo muito, minha filha. Você é um exemplo de mulher. Eu não sei nem como é que você dá conta. Não sei. Porque você é muito forte também, Cláudia. Muito, muito. Eu te agradeço muito por ser minha filha. E eu te agradeço por ser minha mãe e por ter te escolhido para ser minha mãe. Então eu também escolhi você. Isso aqui tem sabor de infância, tem sabor de memória, de tradição, de costumes, de coragem, de mulheres, de renda. E todo dia é Dia das Mães. Obrigada por você existir na minha vida, viu? E você também. Te amo muito.